Oferecimento. Olá pessoal, estamos começando mais um ANW Podcast na TV Amazônia, canal 7.1, Santarém, toda a região. Também estamos no YouTube e para todos vocês que estão na internet, estão na TV aberta, nosso agradecimento pela audiência, por ter escolhido estar conosco nesse tempo e nesse horário também, sempre com um bate-papo descontraído, também de educativo, tem tudo aqui, tudo que você precisar. O ANW tem trazido para vocês e hoje não vai ser diferente. Temos um grande convidado aqui, vai ser um papo muito legal e também com muitas informações de utilidade pública para a gente. E daqui a pouco nós vamos apresentar o nosso convidado. Beleza, e para você que nos acompanha pelo YouTube, nós queremos reforçar, né? Inscreva-se no canal, né, da TV Amazônia, ative o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo que está sendo publicado no nosso canal no YouTube e também nos siga nas nossas redes sociais, @TV Amazônia, né, e você também vai ficar sempre ligado na nossa programação. Isso é um programa incrível. Verdade. E hoje nós estamos com o nosso convidado, que é o Sidmar, ele é chefe da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal aqui em Santarém e região. Ele vai explicar mais essa abrangência e complexidade, mas Sidmar, seja bem-vindo. Daqui a pouco você acerta as informações para todo mundo entender. Bom, eu agradeço, né, o convite, né, para a gente é uma honra, a Polícia Rodoviária Federal. Então, sempre que a gente é convidado, a gente fica muito feliz, né, de ser lembrado e falar um pouco, né, da instituição, falar um pouco do trabalho que a gente realiza aqui na região, que é de suma importância, né, não só para a segurança pública das pessoas que transitam aqui na nossa região, como também o trânsito, propriamente dito, né. E a Polícia Rodoviária Federal desenvolve esse papel aí muito importante aí nessa nossa região, integrado com diversos órgãos, e é um trabalho aí que a gente fica muito feliz em realizar. Diga para nós aqui como foi a tua trajetória, né? A gente conversou um pouquinho nos bastidores ali, a tua trajetória para chegar onde você está hoje, profissionalmente, considerando que eu creio que seja um dos concursos mais desejados, né, pelos concurseiros, pelas pessoas que têm esse sonho da parte da segurança e também de uma profissão que dá uma condição boa, né, e muito respeitada, inclusive. Bom, é interessante isso aí, porque a Polícia Rodoviária Federal era um sonho, né, que eu tinha quando mais jovem, e eu comecei nas Forças Armadas, né, no Exército. Então passei 7 anos no Exército e quando eu saí do Exército eu gostava muito do que eu fazia no Exército. E aí eu sempre procurei assim, eu quero fazer alguma coisa ali parecido com aquilo que eu fazia ali nas Forças Armadas, né. E eu comecei a olhar para a Polícia Rodoviária Federal e ver que aquilo era um sonho que era possível ser realizado, né. E falando, né, com vocês no bastidor, eu até falei que muitas das pessoas elas perguntam para a gente como é que é essa trajetória toda para você conseguir chegar, né. E na primeira vez que eu tentei a Polícia Rodoviária Federal foi em 2002 e eu tive assim uma frustração muito grande, porque eu não estava preparado para aquele momento, né. Tinha acabado de terminar a faculdade e interessante que o último colocado fez 80 pontos e eu fiz 39. E se eu somasse o dobro de pontuação, eu não chegava nem no último colocado. Eu cheguei, voltei para casa e eu sei, aqueles caras são alienígenas ali. Para chegar naquele nível de pontuação ali, eu me considerava um cara inteligente, né, e estudioso e tudo mais. E aquilo foi uma frustração muito grande. Eu creio que muitas das pessoas que tentam concursos assim, nesse nível, Receita Federal, Polícia Federal, Ministério Público Federal, acabam se frustrando quando não estão preparados e eles acham que eles não têm a capacidade de chegar lá. Foi aí que eu conheci outras pessoas, né? E essas pessoas elas começaram a me encaminhar para um outro raciocínio, que era você se preparar de forma profissional para um concurso. E aí eu comecei a dedicar bastante tempo ali da minha vida para conseguir realizar esse sonho, né?
E aí eu não fui mais mirar naqueles concursos lá em cima, eu comecei a mirar em concursos aqui a nível local, depois a nível de estado, e depois eu comecei a ter sucesso nos federais. Então são trajetórias que a gente começa a seguir e estratégias que a gente consegue também lograr êxito, né, e aplicar. Né? E eu falo muito isso para as pessoas. Que o teu sucesso ele é proporcional ao teu sacrifício. Então sempre que me perguntam eu falo muito dessa questão. E ao sair do Exército eu passei uma temporada na Defensoria Pública. Comecei a trabalhar na minha formação. Formei em Ciência da Computação. Olha aí. Muitas pessoas pensam que eu sou formado em Direito, mas eu não sou. Sou de Ciência da Computação. Você falou com Defensoria Pública. Isso. Eu tive o convite para trabalhar como chefe da informática na Defensoria Pública, porque eu tinha um professor, na minha época da faculdade, que estava indo fazer um doutorado em Florianópolis, e aí ele viu que eu estava me formando e viu o potencial em mim naquele momento e me convidou para me assumir o lugar dele. E eu acabei fazendo ali uma contratação junto à Defensoria Pública e passei ali um período ali de um pouco mais de 5 anos na instituição. Bom período. Bom período. E nesse período eu aproveitei para começar a me preparar, né, para concurso. E aí eu tive uma oportunidade também de trabalhar no IBAMA. Fiz o concurso do IBGE, passei no concurso do IBGE. Fiz o concurso do DETRAN, passei no concurso do DETRAN. E foi dessa forma que eu fui aumentando ali o nível de leque para poder chegar ali nos concursos a nível federais, né? Passei no INSS, passei na SEDUC, passei na DEPARÁ, passei em diversos outros concursos a nível estadual e municipal também. E aí quando chegou em 2009, né, eu tive a oportunidade de fazer o concurso da Polícia Rodoviária Federal, e aí eu tive o sucesso ali de conseguir uma das vagas, eram 30 vagas para o estado do Amazonas, para você ter uma ideia, e eu consegui uma dessas vagas aí. Fui fazer o curso de formação no estado de Goiás, em Goiânia. Passei um período lá no estado de Goiás e depois, posteriormente, eu fui para o estado do Amazonas. Quando foi por volta ali do final de 2015, eu recebi o convite para vir para Santarém. E aí acabei assumindo a delegacia da Polícia Rodoviária Federal aqui em Santarém. E até hoje a gente realiza esse trabalho aqui na nossa região, né, integrado com as demais forças policiais. Isso é uma doutrina que nós trouxemos de outros locais. E foi palco também de uma defesa, de uma especialização que eu fiz em ciências policiais, que é essa questão do trabalho integrado e conjunto, que traz resultados para a sociedade. Ou seja, antes você tinha diversas instituições trabalhando de formas isoladas, né, cada uma querendo aparecer um pouco mais do que a outra, e a gente começou a trazer essa doutrina ali de trabalhar de forma conjunta e integrada, de forma que todos são iguais e nivelados ali, para que a gente consiga levar realmente um objetivo maior para a sociedade. Como funciona essa iniciativa? Partiu de vocês, instituição PRF, na sua gestão, como chefe de delegacia, ou precisa de instâncias políticas para fazer essa integração? Como é que fomentou isso? Bom, é interessante que por volta ali de 2016 a gente começou a fazer algumas reuniões com o Comando Regional da Polícia Militar, né? Na ocasião era comandado pelo Coronel Tomaso. E aí a gente começou a fazer algumas ações no município de Santarém. E essas ações a gente chamava de Caravana da Segurança Pública. E aí a gente levava diversos órgãos, levava a Polícia Federal, levava a Polícia Rodoviária Federal, levava a Polícia Civil, a Polícia Militar, DETRAN, diversos órgãos, de forma que quando você chegava a um ponto da cidade que estava tendo algum tipo de evento, todas essas instituições, dentro de cada atribuição sua, ela realizava ali o seu papel. E aí nós tivemos ali um sucesso através dos nossos sistemas móveis, que nós chamamos de consulta, de identificar pessoas com mandato de prisão em aberto, pessoas ali que eram pessoas que estavam foragidas da justiça, e aí a gente conseguiu ali de forma integrada a fazer esse trabalho que culminou ali num sucesso naquele período, e a partir daí Santarém tornou-se ali um diferencial de outros estados, por exemplo, que não tem essa integração tão latente como nós temos aqui na região de Santarém. Só voltando um pouquinho, ele estava falando sobre o concurso, estava lembrando, a gente precisa ter um patrocinador de concurso aqui, de escola, de preparatória de concurso, porque o senhor está falando muito sobre essa evolução sendo os concursos, preparação. Trouxemos o Dr. Cláudio aqui, né? O senhor conhece, também tem uma história incrível. Trouxemos a Tamires, né, que trabalha na defensoria, né, do Amapá, né? Acho que é isso, né? Procuradoria, que também é uma menina daqui, que ela também é concurseira e ela é jovenzinha, mas está crescendo, né, pelos concursos, né? A gente precisa de ter um patrocínio aqui, porque o assunto é muito forte. Tem muita gente que não fez concurso agora. Vai providenciar, gente. Viu, Adilson? Vai lá. Porque ele é professor sou professor do cursinho. De curso de preparatório. O Cláudio dá aula. No mesmo lugar. Não vou falar o nome aqui, porque não tem como cobrar deles ainda. Verdade. Mas o que eu ia falar é interessante isso.
É porque eu gosto muito, a PRF é fantástica, é uma carreira hoje, assim, é uma das, dentro da perspectiva das carreiras policiais, é uma que os nossos alunos mais almejam, né? Juntamente com as demais, né? Polícia Civil, Polícia, a própria Polícia Federal, mas eu acho que o fato também da Polícia Rodoviária Federal, você não precisar ter a formação em Direito, né, ajuda bastante também. Abre o leque, né? Abre um leque maior, né? E tudo mais. Nós estamos vendo aqui o exemplo do Sidmar. Mas o que eu acho muito interessante é que, especialmente aqui em Santarém, com o fato da nossa longa extensão, né, que o senhor falou da circunscrição, e da nossa capilaridade de outros meios, especialmente considerar o meio fluvial, né, essa integração se tornou muito mais importante. Às vezes as pessoas não entendem, mas aprenderam droga lá no Rio, não sei das quantas, mas a Polícia Rodoviária estava no meio. Falei, cara, porque tem caminhos que vai precisar chegar lá, que vai envolver a rodoviária. É integrado o trabalho, é muito fantástico isso. E nós, infelizmente, somos rota do tráfego, né? E esse trabalho hoje tem sido assim um dos expoentes, né? Assim, que vocês têm tido esse sucesso até de fazer muitas apreensões, não é isso? Você pode falar um pouco? Posso sim. É interessante que a Polícia Rodoviária Federal começou a fazer esse trabalho, né, de apreensão de muito entorpecente. Para você ter uma ideia, nos últimos 6 anos, já ultrapassa 6 toneladas de entorpecente apreendido pela Polícia Rodoviária Federal aqui na nossa região, né? E algo também que é curioso, essa delegacia de Santarém, ela é a maior circunscrição do Brasil em termos de competência, de extensão da Polícia Rodoviária Federal. Nós somos pequenos aqui no município de Santarém, porém a nossa extensão ela é a maior do Brasil. Então eu consigo fazer trabalhos ali na fronteira do Mato Grosso, na fronteira do Amazonas, né, na fronteira também lá do Suriname. Tudo isso é responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal. E um fato muito interessante é que, apesar de ter o nome Polícia Rodoviária Federal, que é rodoviária, né, a gente fica preso às autuações de trânsito e às questões de fiscalização do trânsito na rodovia. Porém, para qualquer atividade criminal ou atividade ali que requer a participação da Polícia Rodoviária Federal, a gente faz em qualquer local, independente de ser rodovia ou não. Há exemplo de ações como apoio ao trabalho escravo, com o Ministério Público do Trabalho. Então, a gente não se prende à rodovia. Então, a gente vai fazer ações conjuntas, não só com a Força Nacional, com o Ministério Público do Trabalho, com a Polícia Federal, com a Polícia Militar, em áreas que estão fora da nossa rodovia. E aí, muitas das vezes, as pessoas se deparam e falam assim, mas o que a Polícia Rodoviária Federal está fazendo fora da BR? É porque a gente fica fixo na BR para atividades de fiscalização do trânsito. Porém, atividades criminais que envolvam ali o interesse da União, né, área de interesse da União, a Polícia Rodoviária Federal fica à disposição do governo federal para atender ali esses órgãos, esse órgão de segurança pública, as Forças Armadas, como muitas das vezes a gente já foi solicitado. E é um trabalho que a sociedade tem que entender. Aí vocês entram como apoio nesses casos. Aí a gente entra como apoio, né? Isso, a gente dá segurança pública. Por exemplo, temos diversas ações que o IBAMA ele não tem condição de prover a própria segurança dele. E aí ele aciona o Ministério da Justiça em Brasília e solicita o apoio da Polícia Rodoviária Federal para que ela possa fazer ali a escolta desses servidores para que eles possam realizar o trabalho que eles realizam. O ICMBio, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal. Nós já tivemos aí situações de incursões que nós tivemos que atravessar o Rio para dar segurança a procuradores do Ministério Público do Federal, né, no sentido dele realizar a audiência, realizar ali o trabalho que é de prática deles. Você falou sobre o IBAMA, eu estava pensando em te perguntar, falei, não vou perguntar que não é o assunto dele, mas aí ele citou, agora me citou à vontade. Nessas viagens que eu tenho feito, te falei, né, os bastidores também, muito na 163, Mato Grosso, Santarém, e indo e voltando. Aí paramos ali, na última viagem, paramos ali no Miristuba, ali no posto, né? Dos caminhoneiros ali, das carretas. E tinha um efetivo muito grande do IBAMA lá, na hora do almoço e tal. E eu não sei se é ignorância minha, talvez seja, mas eu não tinha entendimento que o IBAMA tinha um certo poder de polícia, né? De andar armados. Isso é recente, ou já é desde sempre e eu não sabia.
Bom, E assim, como é que eles são treinados? Eles têm uma academia própria? Como é que... eu sei que não é a tua área, mas talvez você vai eu posso te falar mais ou menos o que eu consigo visualizar, né? O IBAMA, ele tem um setor de fiscalização, né? Então tem alguns servidores que eles têm esse treinamento específico, né, para lidar com situações como essa. Alguns vão estar armados e outros, etc. Outros não. Somente aqueles que pertencem ao setor de fiscalização. Então, assim, eu não tenho como falar com muita propriedade com relação a como é que está essa questão atualmente, né? Eu só posso te falar que quando há essas ações, o IBAMA sempre, mesmo ele tendo os servidores dele habilitados com armamento e tudo, ele sempre atua junto em conjunto com uma das polícias, quer seja a Polícia Federal, Força Nacional ou Polícia Rodoviária Federal. Você vai sempre observar que quando ele estiver startando alguma operação, uma dessas forças vai estar junto dele lá, que é a instituição que tem ali a disciplina técnica para prover realmente, de fato, a segurança desses servidores. Então, mesmo eles tendo essa condição de estar ali com seus armamentos e ter o treinamento específico para aquela função que eles vão exercer, sempre vai haver uma das polícias ali para dar aquele suporte necessário para que eles possam realizar o trabalho dele, né? E é interessante que esses trabalhos, eles muitas das vezes a gente recebe só uma ordem de missão vindo de Brasília para cá, e onde a gente fica restrito somente em fazer o cumprimento dela, dar a segurança, dar o suporte e apoiar o trabalho que eles vão desenvolver lá, né? Isso é interessante esclarecer para a sociedade aí que funciona dessa forma, né? Tem um amigo nosso também aqui da igreja que ele é do Tribunal de Justiça aqui, mas ele é oficial de Justiça, né? Justiça, isso. Então, cumpre algumas missões assim bem indigestas, né? De visitar pessoas e com a ordem judicial e correndo perigo. E eu acho que as missões, ele já me contou que tem que ser também integrada por causa... Embora ele também tenha porte, né? Mas ele tem que estar junto com forças policiais para exercer isso. Eu acho que isso deve... Se ele for fazer uma reintegração de posse, ele tem que... com muita gente, né? E é interessante falar em reintegração de posse, porque nós temos diversas interdições na rodovia, né? E existe um protocolo nacional em que toda vez que há essas interdições de rodovia, quer seja por indígenas, quer seja por garipeiros, ou por pessoas ali, como foi o caso ali das últimas eleições, fecharam diversas rodovias, a gente tem todo um protocolo de acionamento e a gente procura ações junto da AGU, que é a Advocacia Geral da União, para a gente prover o interdito proibitório ou a reintegração de posse. E aí, esse oficial de justiça ele vai com a gente até o local, a gente faz a leitura da ordem judicial, né, a gente dá toda a segurança para que ele possa ali proferir ali a determinação judicial. E é sempre trabalhar dessa forma, né? E a gente observa ali que essa missão do oficial de justiça ela é uma missão bem arriscada, bem complexa. Para nós que somos policiais, que estamos ali com colete, estamos com armamento, estamos com toda a situação ali para te proteger, a gente fica ali numa situação muito tensa. Imagina para um colega que trabalha somente, ele mesmo tendo que estar com a arma dele e tendo que proferir sozinho aquela ordem judicial. Eu já tive 2 eventos nessas viagens que eu estou citando. Uma foi aqui no Cipoal, acho que 1 ano e meio atrás, acho que houve vários acidentes ali, a população se revoltou. Eu estava chegando, feliz, chegando em casa. Ficou lá, né? E eles fecharam assim que a gente ia passar. Aí tentamos, fecharam tudo, cara, fecharam todas as saídas por dentro e fecharam a rodovia. Aí ficamos bem na frente lá. Aí colocaram fogo lá em coisas lá. E a população no meio, gente revoltada. Eu tava lá. Você tava lá? Tava lá. Aí eu tava bem ali de frente assim. Aí eu vi vocês negociando, eu fiquei dentro do carro lá esperando, né? Eu não sabia quanto tempo ia demorar. E é tenso, viu? Tava tenso. Porque que acontece? A revolta deles eu consegui passar na primeira abertura que deram, assim. Acho que vocês negociaram alguma coisa pra... Aí a gente passou 3 carros, o nosso era o quarto, a Hilux. Aí eu sei que iriam fechar quando a gente foi passar. Aí tinha uma mulher que acho que era uma líder e falou assim, não, ele pode passar. Aí o cara, não vai passar não. Aí ficou uma confusão entre eles, passou. Ainda bateram, sim, deram uma batida no carro, mas não danificou não. Mas depois a gente fechou, eu não sei quando abriu. Eu tive bastante dificuldade ali, porque, para você ter uma ideia, né, a gente fala muito com relação a essas interdições, e a grande problemática, ela não é do governo federal ou da BR. Então, por exemplo, nós tivemos uma interdição que durou quase 30 dias, que eram os indígenas revoltados com o marco temporal, ou seja, também com o ensino. Outra foi uma outra interdição revoltada com a decisão do governador do estado
no sentido de que eles queriam o ensino não teria sido o ensino EAD, né? EAD. Eles queriam o ensino presencial. E aí você vai observar assim, mas o que é BR-163, o que as BRs têm a ver com a interdição e a reivindicação dessas pessoas, né? E aí eu também passei, do indígena. E aí você tem que ter toda uma habilidade ali para você... Itaituba, né? Para Itaituba, Isso, você tem toda uma habilidade porque tem uma autoproteção em cima disso aí também, né? Então, você vai observar ali o Ministério Público totalmente favorável ali à causa do indígena, por exemplo. E aí você, como instituição, que você tem ali a atribuição de garantir a livre circulação de bens e pessoas, né? E há uma previsão na Constituição de que o direito de vida das pessoas ela tem que ser garantido. E aí, quando você tem uma interdição justamente na rodovia impedindo o direito de vida das pessoas, há um conflito de direitos condicionais. Né? E aí você tem que ter uma habilidade para você tratar com o Ministério Público, tratar com aquelas pessoas que estão reivindicando e tratar com a AGU. Né? Então, são situações bem complexas ali, bem tensas, em que você está vendo que está de forma ilegal aquela manifestação ali, não permitindo a passagem das demais pessoas, porque tem pessoas enfermas, tem pessoas ali que têm problemas de saúde, não pode ficar muito tempo ali numa interdição como aquela. Tem pessoas que estão precisando de chegar e ser atendidas no hospital. E aí, quando há uma manifestação como essa, que há o bloqueio, para a gente também é ruim. A gente tem que tentar convencer aquelas pessoas que estão na interdição de que aquilo ali é um malefício para todo mundo. E a gente pergunta, mas veja bem, o que esse ponto da BR tem a ver com a tua manifestação? Não era mais interessante você ir lá para frente do órgão que está deixando a desejar aquilo que você está pleiteando e você manifestar lá na frente? Mas estrategicamente eles sempre procuram as BRs para chamar o caos e chamar a atenção de Brasília. Né? E aí, dentro desse protocolo que eu falei para vocês, a nossa central regional informa a central nacional e aí a gente reúne toda a documentação necessária, encaminha para a AGU de pronto já entrar com uma ação de reintegração de posse ou interdito proibitório, para que a gente consiga ali dar fluidez novamente ali na BR e as pessoas possam chegar nas suas casas. Fala mais claramente assim, sobre essa extensão da sua circunscrição? Isso. Chama? Isso. Você falou até na fronteira com o Suriname. Isso. Em que parte do Pará tem fronteira? Bom, não sei separar. Temos sim. Por exemplo, nós tivemos agora recentemente um acidente ali terrível ali na região de Uruará e Medicilândia, né? Então, nós atendemos até placas, essa delegacia de Santarém. Então, chegou em placas, tudo que acontece ali, tivesse acontecido aquele acidente naquela região, a nossa equipe teria que deslocar para lá e dar todo o suporte necessário para aquelas pessoas lá. A partir daquele ponto, já fica subordinado à delegacia de Altamira. Altamira tem outra delegacia. Então, Altamira tem uma outra delegacia que, quando acontece esse tipo de evento, esse tipo de sinistro, ele tem que deslocar de Altamira e posicionar lá para dar todo o suporte necessário. E aí, a circunscrição nossa são 1.988,8 quilômetros. Então, isso é até interessante. É quase 2.000 quilômetros de circunscrição. Então, é uma extensão muito grande. Eu posso ter uma ideia, em média, a cada 100 quilômetros que eu percorro, eu gasto mais ou menos 1 hora a 1h20 a cada 100. Imagina você percorrer 2.000 quilômetros. Então, essa é a extensão que foi dada para essa delegacia, é a maior no Brasil. Né? Nós temos um trabalho ali pesado ali de conscientização de Brasília para criar uma nova delegacia em Itaituba. Nós temos já a unidade operacional de Itaituba, fica vinculada a essa delegacia. Então, todas as decisões... saem ali. Tem aquela de Trairão e tem a de Itaituba. De Itaituba. Tá. Itaituba. Então, todas as decisões administrativas, elas vêm para cá, para o município de Santarém. E aí, o nosso desafio é dividir a circunscrição e fazer com que a chefia da delegacia esteja presente lá na região de Itaituba e de Trairão. E quando chega em Castelo dos Sonhos, que ainda é Altamira, por aquilo que pareça? Pois é. Mas aí você entra, acaba tendo que entrar ali. São as particularidades aqui da nossa região. Cruza, né? Estamos falando do maior município do Brasil, né? Que é Altamira. E aí, interessante que apesar de ter uma delegacia lá no outro lado, que é Altamira, essa circunscrição foi dada para Santarém. Para Santarém. E aí é outro desafio também. Então... É interessante até para quem está nos assistindo, e até para quem vai fazer concurso para RF, das possíveis lotações, né? Então, Santarém, Altamira... Itaituba. Itaituba não. É o teu desejo, que seja... Aí tem Marabá, né? Tem Marabá, tem Ipixuna e tem na região metropolitana de Belém. São as 5 delegacias do Pará. São as possíveis votações. Isso, no Pará. Muito pouco para o Pará inteiro. O Pará é muito grande. E aí é interessante que nós temos 2 delegacias no Pará que elas recebem um incentivo,
que nós chamamos de indenização de fronteira. Que é Santarém. Não, é Altamira e Ipixuna. E aí onde Santarém seria contemplada com Marabá também. Só que o governo usou de uma estratégia de fazer o seguinte, ele limitar as cidades que tivessem acima de 200 mil habitantes. Quem tivesse mais de 200 mil habitantes não teria o direito de ganhar. É tipo o Exército, que é localidade especial. Isso. Apesar de aqui da região de Santarém ser localidade especial para as Forças Armadas, eles tiraram a PF também, né? Tiraram a PF, tiraram a PRF, tiraram também. A cidade cresceu. Isso. Então, assim, Santarém tem um pouco mais de 360 mil habitantes, se eu não me engano. E eles estipularam que toda cidade que ultrapassar 200 mil perderia esse direito. E aí Santarém ela ficou fora desse rol. Mas hoje nós temos Altamira, né? E temos Ipixuna também. Isso aí dá pouco mais de uma indenização ali de mais ou menos R$2.000. Para aquele policial que vem para a região da Amazônia, aí já dá uma ajuda ali com aluguel, já ajuda bastante. Porém, Santarém ficou de fora, Marabá e Santarém, em função da questão da população. Então, assim, foi até algo que é uma injustiça, porque essa indenização, ela tinha um cunho de mostrar a difícil fixação dessas pessoas que vêm da região sudeste. Então vem gente do Rio, vem gente de São Paulo, vem gente de Goiás, chega aqui, ele vê dificuldade de fixar e acaba voltando para o seu estado de origem. E esse incentivo de difícil fixação era para justamente fazer com que esse policial pensasse 2 vezes antes de sair daqui. Esse servidor, na verdade, né? Porque essa indenização não é só para a PRF, é para todos os órgãos, como Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, o MAPA também, que é o Ministério da Agricultura, e outros órgãos, como a Receita Federal, também recebem. E é interessante porque, e aqui ficam, eu acho que o senhor vai concordar comigo, quem fica aqui nessa região são as pessoas daqui, normalmente, né? Às vezes é muito, já me falaram muito, conversando com outros agentes, com outros agentes de polícia lá, outros policiais rodoviários, eles falam, não, Edilson, aqui nós temos até uma quantidade muito grande de vagas, porque sempre as pessoas estão de outras regiões, estão indo, voltando, estão procurando outro lugar mais próximo, vem a lotação primeiro aqui, fica um tempo, aí depois consegue remoção. No mínimo 2 anos? Pois é interessante, né? Porque os concursos são feitos, a gente coloca na regra editalícia que você vai ficar pelo menos 3 anos em cada lotação, mas você acaba não ficando. Porque a cada concurso que se tem, a gente abre um processo chamado CISNAR, que é um processo de movimentações nacionais. E aí, de forma que, por exemplo, ao invés de eu liberar essa vaga para o aluno que está se formando, eu libero primeiro para o efetivo que está trabalhando já. Então, vamos supor que o colega que está trabalhando aqui em Santarém, ele tem disponibilidade de querer ir para a região de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba. Então, é ofertado inicialmente para ele. Caso essas vagas sejam preenchidas, as que sobrarem são vinculadas e destinadas ao curso de formação. Para você ter uma ideia, a última chefia não é nada bom. Não é nada bom. Renovando a equipe todo tem que estar renovando, você tira o policial novo do curso de formação, ele passa lá pouco mais de 4 meses no curso de formação, ele recebe muita formação técnica, só que o que você vai fazer, formar de fato o policial, é o teu dia a dia ali, é a experiência como policial mais antigo, é como tu vai lidar com aquela situação. E eu costumo falar o seguinte, pode passar o tempo que for dentro da instituição policial, mas todo dia tu está aprendendo alguma coisa diferente. Todo dia o teu trabalho é diferente. Então, cada experiência que tu acumula, ela não quer dizer que ela vai ser suficiente para um próximo desafio que você vai lidar ali na frente. E a gente sempre fala isso para as pessoas. Todos os dias eu me deparo com situações que eu recebo ligação, olha, tem que resolver tal demanda. E eu fico perdido. Muitas das vezes, eu não sei, eu tenho que conversar com os nossos gurus aí, para a gente poder chegar e definir como vamos resolver isso aí. Então, todos os dias é um desafio diferente, né? E as questões das particularidades das regiões, né? Aqui, por exemplo, nós temos muito contexto, por exemplo, indo para Mato Grosso ali, tu já tem um outro contexto. É outro contexto. Por causa cultural, da agrícola, cultural. Descendo lá no sul. É muito louco. É interessante que, assim, todo esse trecho, se você for analisar, você sai aqui de Santarém, você tem uma migração muito forte do pessoal do Nordeste. Você chega ali na região de Rurópolis, você tem uma migração muito forte já do sul, que é Santa Catarina. Quando você chega lá em Itaituba, você tem uma migração muito forte do Piauí e do Maranhão. Então são culturas diferentes. Aí você avança, chega no Trairão, permanece, quando chega lá no Novo Progresso, você tem uma migração do pessoal do Mato Grosso. Então são culturas que você vai vendo dentro de um Pará desse tão gigante, que são diferenciadas, são diferentes. Um Brasil dentro do Brasil. Um Brasil gigante dentro do Brasil, né? Cara, que legal, mano. A gente pode fazer agora um break. Eu tenho várias coisas para o segundo bloco. Então, pessoal, a gente vai ter um break na TV. Dá um espaço aí para a gente honrar nossos parceiros, patrocinadores.
E não saia daí, nós voltamos já e muitas informações boas virão ainda no segundo bloco. Então, até daqui a pouquinho. Três, dois, um. Estamos de volta após esse nosso pequeno break aqui no programa ANW Podcast. Hoje nós estamos entrevistando aqui o Sidmar, que é da Policial Rodoviária Federal, é o chefe da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal aqui em Santarém. E está sendo uma conversa incrível e eu já, por exemplo, a gente fica com mais vontade ainda de entrar na PRF depois de uma entrevista dessa, né, Sidmar? E aí, explica pra gente, Sidmar, qual é o efetivo hoje, assim, ou quais são as possibilidades, até para as pessoas que estão estudando mesmo, de expectativa de concurso público? Como tem algum andamento, tem alguma, né? Porque ninguém estuda de véspera, né? É importante frisar isso. Então, já fica até um indicativo para as pessoas aí. Até estudo, mas não passa. Né? Só quem se prepara de véspera, eu digo, é o peru, né? Aí... realmente. Realmente, de véspera é só o peru. Bom, a Polícia Rodoviária Federal fez um pedido, né, dentro do nosso ministério, e ele está seguindo ali o fluxo dentro do MGI, né, para que a gente consiga ali uma autorização para um novo concurso a partir do ano que vem. Então a gente já deixa a dica aí para as pessoas que pretendem ali, ingressar na Polícia Rodoviária Federal, que eles procurem, né, já se antecipar, pegar o edital passado, né, e provavelmente a gente vai ter esse novo concurso a partir do ano que vem. Temos um outro pedido também, mas isso aí ele já é um reflexo já do último concurso que houve, né? Então o que significa dizer isso? Tem um cadastro ali de mais ou menos 200 a 300 pessoas que estão aguardando a sua nomeação, que são os excedentes do concurso passado, né? E outra dica que eu deixo também para vocês, uma dica muito importante. Às vezes você vai observar lá que o concurso vai abrir com uma quantidade X de vagas. A Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal abriu 1000 vagas. E aí tem o trabalho de se classificar. Tem o trabalho de se classificar. Não importa se você se classificou entre os 1000, os 2000 ou 3000. Se você estiver nesse quantitativo, nós temos uma cultura de aproveitar todo o contingente. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas vamos chamar e vamos aproveitar todo mundo. Para você ter uma ideia, no início do ano nós tivemos um curso de formação que foi referente ao concurso de 2022. Você está entendendo? Então, assim, em 2025 nós não estamos chamando ainda colegas que fizeram o concurso lá atrás, em 2021 e 2022. E aí eu sou instrutor também da Polícia Rodoviária Federal e tive a oportunidade de participar agora da formação desses policiais. E nós estamos tentando reaproveitar esse contingente aí de pouco mais de 300 pessoas, que são as pessoas que chamamos de cadastro reserva. Então, sempre eu falo, se vai abrir 500 vagas, se classifique. Não importa se você vai estar entre os 500, entre os 1000, 1500, mas se classifique. Porque em algum momento você vai ser convocado para participar do curso de formação e você vai integrar a Polícia Rodoviária Federal. Isso é uma boa informação para quem tem essa opção, né? E é uma cultura, e assim, a PRF ela tem essa cultura, né? Por exemplo, eu lembro que, na verdade, o último concurso é um concurso incrível, porque deu para formar 2 turmas, né, para o curso de formação. Isso. E foi assim, muito louco. E tem essa perspectiva dos excedentes. E tem um outro ponto que eu sempre falo, para quem é meu aluno no cursinho, eu digo, cara, é cadastro reserva, é uma vaga, mano, faz, pelo amor de Deus, estuda e classifica, tu não sabe. Tu sabe. Às vezes o cara tá entrando na faculdade, aí passa 4 anos do nada, me chamaram no concurso. Aquele que eu fiz 4 anos atrás. Porque às vezes o concurso ele é validade até 2 anos. Né? Ele pode prorrogar. Pode prorrogar. Né? Às vezes as pessoas... tem uma professora que ela sempre fala que a gente coloca alguns... que a gente já entra com freio de mão puxado. Não, é só cadastro reserva. Nessa hora tu tem que soltar o freio de mão. Tu puxou o freio de mão. Aí tu vai, mas tu vai todo tempo travado. Entendeu? É interessante isso. Não, beleza, eu vou, se eu varar, varei. Eu tenho um exemplo de um amigo meu que fez o concurso na época que eu fiz em 2009, ele não era nem formado, né?
Então, para você ingressar na instituição, você tem que ter um nível superior. Pô, não interessa a área, mas se você tiver o curso superior reconhecido pelo MEC, tem curso até de 2 anos aí, tem colegas que conseguem fazer. E esse colega, ele fez o concurso em 2009, e ele não era formado. E a sorte dele foi que ele ficou no cadastro reserva. E ele foi chamado em 2012. Quando ele foi chamado em 2012, ele já estava formado. Então, assim, para ele foi uma benção isso aí. Se fosse antes, ele não entraria, né? Então, ele arriscou. E hoje ele é policial rodoviário federal. Né? Eu tive colegas, para você ter uma ideia, que se espelhavam, queriam entrar na instituição. E certo dia ele ligou para mim e disse assim, olha, são 1.000 vagas, mas eu sou 3.000 e alguma coisa. Os exames estão muito caros. Eu acho que eu não vou fazer não, porque não tenho chance. Aí eu peguei e liguei para ele, cara, não faça isso. Faça os exames. Faça tudo que você tiver que fazer. E aí, ao longo desse percurso, dessa jornada, algumas pessoas foram caindo, reprovando no psicotécnico, reprovando na atividade, no exame físico, reprovando no exame médico. E aí ele caiu ali, ele ficou ali entre os 2.000 e 2.500 ali, classificado. De 3.000 e alguma coisa para 2.000 e alguma coisa. Hoje ele é policial rodoviário federal. Legal. Então, se ele tivesse desistido naquele momento, hoje ele não estaria dentro da instituição. E eu sempre falo, fica, faz, investe. Ah, mas aí daqui a 2 anos, não sei como é que tu vai estar daqui a 2 anos. De repente é justamente a hora certa, no momento correto que a coisa vai acontecer na tua vida. E tu vai ser chamado no momento certo. Esses policiais que nós formamos agora no início do ano, que vieram trabalhar pouco mais de 46 aqui com a gente, né, são policiais que passaram lá em 2020, 2021. E agora estão entrando na instituição. Estão muito felizes. E a gente, quando chega lá no curso de formação para formar eles, a gente vê essa felicidade, essa oportunidade que eles estão abraçando, né, o entusiasmo de ter essa oportunidade. Então, para eles foi mesmo que não fosse nada. Foi 3, 4 anos atrás, mas para eles, assim, parece que passou rápido. Né? Quando a gente projeta e vê assim, bom, mas daqui a 2, 3 anos vão me chamar, você fica meio decepcionado, mas vai vivendo a tua vida, vai... passa tão rápido. Passa rápido. Quando você vai para frente, parece que vai demorar. Isso. Vai vivendo, entendeu? Continua a tua pegada que vai dar certo. Sidmar, queria falar contigo agora sobre questão do próprio trânsito nas rodovias, né, e a segurança. Quais são os acidentes mais comuns nessa área que vocês atuam? Acho que principalmente a 163, né, que é a mais tensa, eu acho. Uhum. E qual a melhor forma que vocês veem para o motorista de carro pequeno, principalmente, eu acho, né? Uhum. Se proteger numa viagem nessa rodovia? Bom, é interessante essa pergunta, né? Porque hoje nós temos aí uma movimentação muito intensa, principalmente naquela região ali que liga o Mato Grosso à região de Itaituba, né? E pouco mais de 4.000 carretas elas se deslocam diariamente, trazendo grãos e levando, e vão retornando para a região sul-sudeste. E a gente sempre deixa essa dica que o condutor que vá pegar ali aquele trecho ali, que ele vá com muita atenção, né? Evite de fazer ultrapassagem, porque é uma pista simples e tem diversos pontos de proibição de ultrapassagem. E a gente começou a verificar que estava havendo muitos acidentes envolvendo veículos longos. E essas pessoas, muitas das vezes, você ia verificar a patologia dela, ele estava utilizando algum tipo de entorpecente, algum tipo de rebite, algum tipo de medicação que mantinha ele acordado por mais tempo, né? Para que ele possa vir da região sul-sudeste ali e chegue aqui na região de Miritituba e já faça já um retorno de imediato para ele fazer mais uma pernada. E isso aí seja ali diversos sinistros, né? Um dado muito interessante também é que existe uma resolução do CONTRAN que ele passou a substituir o termo acidente por sinistros. Então, toda vez que ele estiver falando muito assim, ao invés de usar o termo acidente, ele vai estar usando sinistros, porque já uma nova roupagem de tratar esse tipo de evento, né? Sinistros. E esses condutores que pretendem, né, fazer viagem para a região sul, sudeste, né, tenham essa atenção redobrada. Evite de ficar entre 2 veículos longos. Tente ficar mais na retaguarda desses veículos e somente realizar ultrapassagem naqueles pontos que são, de fato, permitidos, né? E pensando nisso, a gente começou a fazer um estudo, uma implementação de 20 radares, principalmente nas curvas, para fazer com que haja uma diminuição desses bitrens, da velocidade deles. Porque em função da pressa que eles têm de ir e retornar com mais uma quantidade de grãos, eles têm feito ali alguns absurdos, com muita colisão frontal. Então, muita gente tem morrido nesse trecho aí. Pessoas que pegam no sono, perdem direção e acabam passando por cima de veículos menores. Então, são várias ocorrências que têm acontecido diariamente e que a gente dali na Polícia Rodoviária Federal tem tentado ali coibir, né? Quais são as formas que nós tentamos usar para coibir?
Nós usamos uma ferramenta muito efetiva que é chamada cinema rodoviário. O que é esse cinema rodoviário? A gente faz uma abordagem a um condutor, né? Nós preparamos ali toda uma logística ali com cadeiras, com uma TV, com alguns pequenos vídeos de no máximo 2, 3 minutos, e a gente passa alguma situação real para aqueles condutores ali. De forma que a gente chega a convidar o condutor a ele sentar naquelas cadeiras enquanto o nosso policial faz a fiscalização efetiva da documentação e do seu veículo. E em alguns pontos desses a gente consegue observar que o policial ele identifica ali, ó, tinha uma criança sem usar o dispositivo de retenção. E ele vai lá e sopra no ouvido do nosso apresentador, que dá as boas-vindas às pessoas, enquanto estão sendo realizada a fiscalização, ele escuta que havia uma criança sem o dispositivo de retenção, que é a cadeirinha, o bebê conforto, o assento de elevação. E aí a gente já joga logo um vídeo de, olha só, você não utilizar o dispositivo de retenção, o que pode acontecer com a tua criança. E são vídeos reais. Tem vídeos para muitos assuntos. São vídeos de ultrapassagem, vídeos de uso de forma correta do capacete, né? Que o capacete não é só você colocar na cabeça. Você necessita jogular, você tem que ter o ajuste e a viseira tem que estar todo o tempo baixada no momento do deslocamento. Ah, eu não posso abrir aquela viseira? Pode. Quando você parar num sinal de trânsito, que dá uma respirada, dá uma levantada nela lá, respira, vai deslocar, baixa novamente. Não é para te sufocar. Aquela viseira, ela vai garantir com que nenhum inseto bata no teu olho, uma pequena pedra, ou até a soja, que muitas das vezes você atrás daqueles veículos mais longos, vem no teu olho, né? Então são situações que é necessário, é obrigatório o uso dela de forma correta. E a gente mostra esses vídeos para as pessoas, elas ficam impactadas, né? E aí após toda a situação do procedimento lá, esse condutor é chamado, né? E aí é mostrado para você, viu que você cometeu ali uma falha, e essa falha pode custar a vida do seu filho. A partir desse momento foi flagrado, a gente vai ter que fazer o procedimento. De forma pedagógica, você consegue ali conscientizar de forma mais efetiva esse condutor. Louco, cara. E é interessante essa questão do capacete. Eu já vi tanta história, gente, com essa questão de inseto, Sim. É muito... Tem muitos vídeos, né, na internet, mostrando isso aí. Já vou embora como viseira. Até peças do carro sacando e vindo na direção do rosto da pessoa. Só rapidinho, sobre os bitrens, é uma dúvida de quem tem viajado muito nessa estrada. Tem um horário para eles pararem de rodar? Bom, tem uma legislação que alguns estados ali, por exemplo, a gente tem até proibição de nos grandes feriados ele não circule, né? E aí o que acontece? Cada estado ele fica ali, ele faz uma mensuração se realmente é necessário fazer essa proibição. Por quê? Porque nos feriados de grande vulto é a tendência das famílias procurar as praias, procurar balneários, então o fluxo de veículo menor vai ser muito intenso. E aí a gente há a proibição do veículo longo transitar naquele momento para facilitar o trajeto desses veículos menores, né? E à noite esse veículo longo também carregado, ele não pode também estar em circulação, a depender da sua combinação. Então ele tem até as 18 horas para ele se recolher, parar num posto e aguardar amanhecer o dia para que ele possa continuar. Ocorre que em alguns locais onde não há Polícia Rodoviária Federal, não há Detran, não há órgão de fiscalização, essas pessoas elas extrapolam esse tipo de situação. Como que nós fiscalizamos isso? Fiscalizamos através do tacógrafo. No tacógrafo ele tem toda uma leitura do trajeto que ele percorreu, do horário que ele fez, e a gente faz uma leitura no momento que a gente fiscaliza esse veículo. Sim. Legal. Uma coisa que eu acho também, uma atribuição de vocês, deve ser do DENIT, inclusive, como esse trecho aqui da 163 é muito longo e o efetivo é pequeno, os postos que vocês têm são poucos, né? Eu fico pensando por que eles não usam a tecnologia. Primeiro, a gente fica trechos longuíssimos sem sinal de internet, sem comunicação com ninguém, né? Acho que aquele trecho ali de depois de Moraes de Almeida até o Novo Progresso, né? Novo Progresso. Não, mas voltando, né? Aí tem Caracol, né? Bela Vista de Caracol. É um trecho longo, né? Sem comunicação. Sem comunicação. E acho que até a própria questão das câmeras mesmo, e isso ia facilitar em termos de monitoramento, né? Você não precisava estar pessoalmente ali, fisicamente, nos locais, para vocês poderem ver. A concessionária que ganhou hoje a licitação para poder fazer ali a administração da Via Brasil, Via Brasil, né? Então o que ela fez? Ela colocou algumas câmeras nesses pontos aí, né? E ela tem utilizado da tecnologia de rádio digital. Então, por exemplo, hoje eu consigo me comunicar lá no Trairão com o Mato Grosso, através do rádio digital. E aí essas câmeras, eles têm uma central em que eles monitoram os pontos mais assim sensíveis da BR. E eles colocaram algumas câmeras e eles compartilham essas imagens com a gente também. Tá tendo alguma coisa. E aí, no momento em que acontece o sinistro, né, a gente é comunicado,
e aí a gente tem todo um trabalho ali de fazer o deslocamento para fazer esse atendimento. E vale ressaltar que a gente não faz só atendimento, a gente faz uma perícia daquele sinistro, né? E aí a gente tem toda uma documentação bem elaborada, de forma que vai embasar de fato, aquelas pessoas que se envolveram naquele sinistro, de quem foi o causador, de quem não foi o causador, se foi a via, se foi o condutor. Então, há um documento muito bem elaborado por parte da Polícia Rodoviária Federal. E quando há o sinistro com o veículo, a gente faz uma mensuração também do dano que aquele veículo ali ele teve. E aí ele é classificado como pequena monta, como média monta ou como grande monta. Então, se ele for enquadrado na média monta, ele só consegue reverter através do CSV, que é o Certificado de Segurança Veicular, que infelizmente o Detran ele só tem em Marabá e em Belém. Então, veja bem, se tu tem um veículo que está aqui em Santarém, que se envolve num sinistro, e ele é classificado como média ou grande monta, ele só consegue reverter e voltar à circulação se ele fizer essa vistoria, que é o Certificado de Segurança Veicular, que é emitido para dizer o seguinte: esse veículo ele passou pela certificação e ele tem condição de manter todo o alinhamento, toda a segurança necessária para que ele volte novamente a circular. Interessante, né? Porque tem a questão a física, as normas, é muito louco, porque o cara, o veículo está tudo perfeito, mas, mano, depende. Depende. Depende de quanto amassou a estrutura dele. E um dado interessante é que ele só consegue fazer o licenciamento do veículo dele se ele fizer a reversão disso aí. E tem pessoas que gastam um dinheirão na oficina, botam o veículo para funcionar, eu te vejo que está perfeito, mas ele tem essa restrição. E essa restrição ela não é uma condicionante nossa. Você chega lá no acidente e você verificou, amassou uma coluna, danificou aí um ponto. Amassou aqui um eixo, outro ponto, amassou, e essa quantidade de pontuação que você vê em danos é que vai ensejar e classificar ele numa média ou numa grande monta. Só vai só ticando lá, entendeu? Onde foi que deu dano? Aí a própria resolução ela faz o cálculo daquele dano, e aí ele diz, olha, ele foi classificado como média, ele foi classificado como grande monta. Quando é grande monta, esse veículo ele não pode mais voltar a circular, ele tem que ir para sucata. E tem gente que reverte, ele leva o veículo, recupera o veículo e bota para circular. Sobre fiscalização ainda, eu fiz uma viagem certa vez, quando morava no Amapá, lá para a Guiana Francesa. Então, pelo Amapá, tem a fronteira ali que é São Jorge, pelo EPOC, né? E é só, a Guiana Francesa tem praticamente só uma rodovia, ou a de entrada, que ela corta todo o país. Né, que você vai ter a capital, Cayenne, e vai também mais para o norte lá do país. Mas o que é interessante, sim, você chega lá, para entrar na Guiana Francesa, os brasileiros e outras nacionalidades, é um processo quase que para os Estados Unidos. Você tem que ter visto, você tem que ir para o consulado, você tem que ter autorização, não é só passaporte. Na França mesmo, na Europa, é só passaporte. Mas na Guiana não, assim, precisa de todo esse processo, enfim. Aí você chega lá, você tem que passar lá na imigração, carimbar teu passaporte, apresentar o visto e tal. Aí você pensa que está liberado, mas não é. Quando você começa a viajar por essa única estrada, acho que uns 20 quilômetros ou menos, talvez, do início da viagem, tem um posto lá da polícia deles lá, que acho que é a Gendarmerie que chama. E o que é interessante, para todos os veículos. Eu fui 2 vezes. Todos. Aí, por exemplo, eu estava sempre com um motorista que era de lá, francês, né? Aí parava, cumprimentava, aí a gente apresentava, aí eles abriam o porta-malas. Cara, não tinha um veículo que não era fiscalizado. E eu não sei, assim, é claro que lá o tráfego é bem menor, né? É um país que não é tão populoso assim e tal, só que eles têm um controle absoluto, assim. Lá só entra tipo coiote, né, que vai pelo oceano. Cara, o risco de morrer é muito grande, quebra o oceano e entra por lá ilegal. Ou tem casos de o cara quer entrar pela floresta, que vai beirando lá a rodovia. Mas são dias de caminhada, o cara morre lá também, com medo de onça, morre de alguma coisa lá, é muito difícil. E a gente sabe que, você estava falando do efetivo, né, do nosso policiamento, tanto rodoviário quanto federal, para guardar nossas fronteiras, para guardar nossas rodovias. Qual seria o
o ideal, na sua opinião, como chefe de delegacia, tendo tanta responsabilidade aqui numa extensão gigante no Pará e chegando no limite do nosso estado, aí, Mato Grosso e também para o Amazonas, qual seria a forma ideal, se tivesse um mundo ideal do trabalho de vocês, o que chegaria perto disso? Bom, a gente tem um projeto chamado Projeto AMAS, né, que ele tem colocado recursos, né, para a Força de Segurança, não só a Força de Segurança, também como órgãos ambientais, né, para que a gente possa reforçar a região amazônica. Então, por exemplo, esse último curso de formação que houve da PRF, ele não estava mais previsto para acontecer. Então, esse recurso ele veio do AMAS e a gente conseguiu formar com o compromisso de povoar a Amazônia com esse efetivo, né? Só que ao longo dessa formação, você começa a ter outras demandas a nível nacional, que também tornam-se prioridade. E aí, esse efetivo, muitas vezes, é desvirtuado, né? Sai daquele cenário que era o ideal, e ele vai para outras regiões, como Brasília, como Rio de Janeiro, como o Paraná. E quando você faz a pergunta qual seria o efetivo ideal, então você tem uma área de 2.000 quilômetros. Você tem 2.000 quilômetros, mas você opera efetivamente pouco mais de 200. Então você tem ali uma operação efetiva somente de 10% de um trecho como esse. O ideal é que você, a cada 200 quilômetros ali, você conseguisse colocar uma outra unidade operacional vinculada a uma delegacia mais próxima possível, de que o gestor ali, que é o chefe ali, o chefe da delegacia, ele tenha condição de fazer tratativas com a prefeitura, com o Ministério Público e etc., para que a gente consiga ter mais efetividade e trazer mais segurança para a população que precisa. Ocorre que na região amazônica nós temos diversos pontos distantes sem população nenhuma. Sim. Então você sai aqui de Santarém, percorre ali até Belterra. De Belterra o próximo município vai ser somente lá em Rurópolis. São 218 quilômetros. Né? E aí você colocar ali uma unidade no meio do nada e sem uma finalidade, aí torna-se também com baixa efetividade. E aí isso é muito relativo quando a gente trata-se de Amazônia, né? Então eu precisaria de pelo menos 3 vezes mais o efetivo que eu tenho hoje aqui, para que eu pudesse ser mais efetivo não só aqui em Santarém, como também ali em Itaituba, Trairão, Novo Progresso, e divisas ali com os estados, tanto do Amazonas, que o último município, para você ter uma ideia, você sai de Itaituba, e você só vai chegar em Jacareacanga, você percorre 400 quilômetros de estrada sem asfalto. É pesado. Então, você depois que chega em Jacareacanga, você tem mais 118 quilômetros para chegar na divisa. E aí você vai percorrer mais 200 para chegar no próximo município. Então, olha só, é uma dificuldade logística gigante. É um desafio para a gente todos aqui, né? E a gente sempre fala que o céu é o limite de efetivos. Quanto mais efetivo nós tivermos aqui, mais efetividade nós vamos ter. Imagina, você tem a Polícia Rodoviária Federal, que é responsável pelo maior número de apreensão de drogas, com esse baixo efetivo. Imagina se você tivesse um efetivo maior. Porque nós não lidamos só com o trânsito, nós lidamos também com o combate aos crimes ambientais, o combate ao crime organizado, desse crime organizado, mandato de prisão, apreensão de droga, prostituição infantil, a questão também do ECA, a criança e adolescente. Nós temos o projeto Mapear, que é um projeto muito interessante que nós estamos agora colocando ele para rodar, que é, o que é esse projeto Mapear? É procurar pontos vulneráveis de prostituição infantil. Então a gente vai ao longo da BR, vai mapeando, então assim, onde tem um acúmulo muito grande de caminhoneiros, a gente vê a movimentação, a gente faz um estudo e a gente classifica aqueles pontos lá de pequeno, de médio e de grande possibilidade. E aí é startada uma ação com toda a cadeia de proteção dessa criança. Aí envolve Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, órgãos também de proteção da criança. São diversas frentes que a Polícia Rodoviária desenvolve, né? Então, muitas atribuições com o baixo efetivo que nós temos. O desafio é grande. É gigante. Imenso. E aí, Edilson? Cara, tô louco. Ainda quer ser ainda? Com certeza. Por que não? Vai ficar mais Jacareacanga. E o interessante, né, que a Pode dar um lote 10% na e a Jacareacanga. PRF ela não tem limite de idade e nem de altura, tá? Então, Obrigado. meu irmão, Você não tem idade, não? eu tive um colega. Não. Limite de idade não tem não na PRF. Nem na PF, nem na PRF. Pra ingresso. concursar? Para ingresso. Uau, ingresso. cara, olha aí, ó. Então, qualquer hora é hora, entendeu? Eu vou começar a estudar aí, ó. Vamos lá. Olha, eu tive um amigo que ele fez o curso de formação comigo, ele tinha 54 anos de idade na época. Entendeu? Lá atrás, né? Então imagina isso. Desde que ele dê conta de passar no TAF. Desde que ele consiga passar no TAF, o céu é o limite. Então tem colegas que passam com 1,55 m de altura, com mais baixo do que 1,55 m. Esse limite ele foi imposto ali para carreiras militares. Mas na PF, na PRF, a gente não tem essa
essa limitação, né? Nem de idade, nem de altura. Então, para as Mulheres mulheres aí... O Exército está levando a sério isso, porque, por exemplo, aqui para a Amazônia, é muito melhor o militar de estatura baixa por causa da selva. O cara grande da selva se enrosca todinho, para a mobilidade. É difícil você travancar no meio da selva, né? Por causa de galho, cipó. É bem complexo mesmo. O cara grande se enrola. O cara grande ele fica ali engatado ali, né? Agora, o soldado indígena, ele é muito ágil na selva. É o soldado ideal para a região amazônica. Porque ele é forte, ele é baixo, ele tem muita mobilidade. Tem habilidade, né, também. Né? Aí, interessante mesmo. Beleza. Meu amigo Sidmar, muito obrigado, cara, assim, pela sua vinda aqui. Muito esclarecedor, muito bom entender, né? Assim, a gente passa a respeitar ainda mais, né? Passamos a respeitar ainda mais os nossos policiais rodoviários federais e todas as forças de segurança, né? Que realmente é necessário, e a nossa região, pela extensão, pela complexidade, pelas toda vulnerabilidade que tem em tantas questões de interesses que não são legais, né? A gente precisa muito de vocês, né? Quero agradecer primeiramente o seu trabalho, sua escolha, né? De ser um agente de segurança, parabenizar aí pela sua carreira e por tudo que vocês têm feito por nós aqui na nossa região. Verdade, foi bastante inspirador também nessa entrevista. Eu tenho certeza que aqueles que têm sonhado com a PRF vão sentir um encargo aumentar ainda depois dessa entrevista. Visto a nobreza, né? Faz parte da segurança pública e é uma carreira incrível. Eu sei que essa conversa vai ser um diferencial para muitos e a gente agradece você ser muito claro, muito dinâmico, muito objetivo e eu tenho certeza que isso reflete também na tua gestão, né, aqui na delegacia. Parabéns e obrigado. E queria deixar um espaço para você deixar uma mensagem para o nosso público aí. Bom, a gente você acha importante. Te agradece, né, imensamente, para a gente é uma satisfação muito grande. Sempre que a gente é convidado, né, e tem a oportunidade de falar um pouco da instituição, esclarecer, tirar dúvida das pessoas, né? Nós vivemos hoje um mundo muito dividido, então muito conflito, muitas pessoas ou de um lado ou de outro, e falar que a gente sempre vai exercer o nosso papel de forma ali isonômica, né? De forma que vendo sempre o que a Constituição prevê para a nossa atividade, e sabe que a população sempre que precisar da Polícia Rodoviária Federal, o cidadão de bem, todas aquelas pessoas que realmente precisam de uma informação, de um apoio da Polícia Rodoviária Federal, a gente está sempre disposto a dar todo esse suporte aí. É interessante que quando a gente fala em apoio, né, nós temos diversos casos de pessoas que chegam ali para ter um filho, ter um parto e chega ali no desespero, e é o nosso policial que muitas das vezes ajuda até na questão do parto dessas pessoas. Então é uma polícia que é uma polícia dinâmica, uma polícia que apoia as demais polícias, que não tem vaidades, que tem ali diversos policiais ali que tem um espírito de muita humildade, e é algo que a gente sempre incentiva que todos tenham. E todo policial que chega aqui na minha região, eu sempre peço duas coisas para ele, que ele tenha resiliência e ele tenha muita humildade. Porque esses dois requisitos aí vai fazer a diferença na vida não só dele, como na vida das pessoas que ele vai atender. Então, mais uma vez, obrigado aí pelo espaço, pela oportunidade de falar um pouco da nossa instituição, e estamos sempre de portas abertas lá para qualquer coisa que vocês precisarem, palestras, encontros mais ou menos como esse, que são muito gratificantes para toda a sociedade. Te agradece. Pessoal, estamos finalizando então mais um AMDAI Podcast. Hoje foi com o Sidmar, que é chefe da delegacia da Polícia Rodoviária Federal aqui em Santarém, toda a região, uma grande extensão. E até o nosso próximo encontro aqui na TV Amazônia.